Flamengo, agora aqui no Bate-Pronto, Flamengo que bateu o Audax por 4-0, estádio lotado, mais de 45 mil rubro-negros lá na Arena da Amazônia. Flamengo 4, Audax 0, e o Flamengo agora embarcando para os Estados Unidos, né? Indo para os Estados Unidos, já desembarcou na tarde desta quinta-feira em Orlando, por volta das 15 horas, no horário de Brasília, às 17, para dar continuidade à pré-temporada. Ô Mauro, você que durante o ano de 2023 utilizou, né, o Flamengo no seu modo banana e tudo mais, né, porque acumulou fracassos durante toda a temporada. Deu para se empolgar com esse primeiro jogo do Flamengo? É o fim do modo banana em 24 ou ainda não dá para cravar nada, Mauro? Afirmar que o fim do modo banana não dá para dizer, mas assim, a atuação foi uma boa atuação, levando em consideração, claro, todos os descontos têm que ser dados pelo fato do adversário ser muito frágil, mas o time teve um comportamento muito bom, o time lutou o tempo todo, marcou muito alto, não houve desinteresse, não esmoreceu mesmo depois que vencia já por 2-0, o jogo estava resolvido e o time não se acomodou, e fica muito claro que os jogadores têm que correr para poder brigar por posição, né? Quem não correr não vai conseguir nada. Então, foi de fato uma apresentação boa do Flamengo, uma apresentação interessante do time, que deu um bom cartão de visita. Mas é só isso, né? Tem que esperar para ver agora nos próximos jogos, como é que o time vai se comportar. Né? E a briga vai ser forte ali por posição do time. Acho que o Tite conseguiu, no primeiro momento, colocar as coisas de uma forma em que quem não correr não vai jogar. Eu acho que isso é bem importante, especialmente por conta da acomodação que foi característica dessa equipe em vários momentos do ano passado. Informação: o Flamengo está hospedado no The Ritz-Carlton, um resort de 5 estrelas localizado a poucos quilômetros do complexo do SeaWorld, uma das principais redes de parques de Orlando. O Flávio Prado fica lá durante todas as... eu gosto. Todas as férias, o Flávio Prado fica lá também. Só queria dizer isso, também é informação. É verdade. Chique, né? Daqui a pouco a gente vai conferir as férias do Pilhado, viu, Flávio? Já que a gente conferiu as suas férias em Salvador, lá no Olodum, daqui a pouquinho, as férias de Pilhado na Indonésia. Pra gente ser justo, a gente não é clubista, a gente não tende para um lado só, e nós vamos mostrar as férias dos nossos integrantes aí nessa virada de ano. Imagens exclusivas que a nossa produção recebeu e daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar, hein? Promessa. Eu nado com os golfinhos lá no SeaWorld. É mesmo? Vou mandar isso aí para vocês colocarem também. Nas próximas férias, já que você fica sempre hospedado no The Ritz-Carlton, pode mandar pra gente, que a gente vai colocar no ar com muito prazer. Ó. Então, serão 11 sessões de treinamento ao todo. O Flamengo terá atividade integral em 3 dias, uma dinâmica diferenciada definida pela comissão técnica. Na parte da manhã, todos os 26 jogadores. Na parte da tarde, 2 grupos em horários diferentes. A delegação rubro-negra nesse hotel ficará em andares reservados. Os treinamentos vão acontecer num mini estádio localizado dentro do CT do Orlando City, que fica a cerca de 20 minutos do hotel. Então, algumas informações aqui. O Flamengo que, nesse período de estadia, né, durante a pré-temporada nos Estados Unidos, só vai ter 2 dias de folga e entra em campo no dia 21 contra o Philadelphia Union e no dia 27 contra o Orlando City. Tá aí, portanto, um pouco da programação do Flamengo agora nos Estados Unidos. A base que vai jogar o campeonato estadual agora, né, sub-20 do Flamengo e tudo mais. E o Flamengo à procura de reforços, de contratações. Ô Flávio, antes da gente chegar nesse assunto das contratações do Flamengo, Mengão agora nos Estados Unidos para realizar a pré-temporada. Também quero saber do Vanderlei Nogueira contra o Orlando City e contra o Philadelphia Union. 2 jogos aí de preparação que o Tite vai ter pela frente, Flávio. É treino, né? Treino. Não há um grau de exigência tão grande. É um treino. Vai atrair os latinos lá da região, tem muito brasileiro. Treino, acho que é legal. Vai perder tempo no Campeonato Carioca, né? Então, acho que tá certo. Quando der, faz um joguinho, outro aqui, faz os clássicos. Mas tem que sair, sim. Tem que pôr a marca. Não tem jeito. Para mim, acho que é perfeito. Tem que fazer isso mesmo. Tem que sair, tem que ter pré-temporada. Não adianta entrar nessa pilha de campeonato regional, não colocar os caras para treinar. A temporada é longa. O Flamengo tem muitos eventos, tem muita coisa para disputar. Aí chega em setembro, outubro, falta fôlego, porque perdeu tempo aqui atrás com esse tipo de coisa. Então tem que preparar o pessoal mesmo, leva lá para os Estados Unidos, faz os jogos, faz no tempo certinho toda a preparação. E aí quando der, coloca o time para jogar no Campeonato Carioca. Vanderlei Nogueira, tá aí o Flamengo, 24 do técnico Tite, já começou 4-0, empolgando o torcedor. E agora, pré-temporada nos Estados Unidos, Vanderlei. A vitória foi boa, todo mundo já falou, ótimo, o torcedor do Flamengo gostou do que viu, né?
e sempre levando em conta a fragilidade do adversário, mas não importa. Vencer tem sabor doce e quando joga bem tem que ser ressaltado. O resultado é bom. E essa excursão do Flamengo, perfeito, eu sempre defendo isso, né? Você pode, até esses jogos únicos, aí até falando de Supercopa, por exemplo, poderia acontecer num outro país, uma coisa mais pomposa, né? Teve dúvida até algumas horas onde vai ter o jogo, aquela coisa, deslocamento, como é que vai ser, vamos dividir o estádio. Eu acho legal, o Flamengo fez muito bem, vai estar nos Estados Unidos, o Flávio falou, expondo a marca, é verdade. É muito bom isso, valoriza, vai para um país que vai sediar a próxima Copa do Mundo, enfim, boa jogada, e tomara que dê certo. O Tite tem a cavalaria todinha à sua disposição, ele pode fazer mudanças nesses treinamentos que o clube vai fazer, observar melhor, e os jogadores também vão ter que mostrar qualidade para permanecer como titular. Tudo início de caminhada. Fevereiro vai começar a mostrar efetivamente o que a gente pode esperar das equipes. Mauro César, agora sobre as negociações, você até publicou um texto na sua coluna, no seu blog do UOL, sobre o Matias Vinha. Sobre essas negociações, a comitiva do Flamengo que está na Europa buscando Matias Vinha, Luiz Henrique e, pelo menos aqui no cenário nacional, o Flamengo estava buscando o Léo Ortiz, não é, Mauro? O Léo Ortiz já está praticamente descartado, né? Eles devem partir para um outro zagueiro. O Red Bull Bragantino pediu um valor que o Flamengo não vai pagar, então é praticamente fora, carta fora do baralho. Só uma grande reviravolta agora. O Vinha está contratado, faltam agora alguns detalhes para que eles possam fazer o anúncio. O jogador vai custar 8 milhões de euros. O pagamento será feito em 4 parcelas anuais, a primeira esse ano, a segunda de 25, 26 e 27. A primeira parcela é um pouco menor, depois as outras um pouquinho maiores. E se porventura o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo paga mais 500 mil, eu vinha jogando, claro, né? Paga 500 mil euros a Roma, e se ganhar a Libertadores, outros 500 mil euros a Roma, são os bônus por meta, né? Assim estabelecidos, né? Pode mudar uma coisinha ou outra, que eles estão justamente hoje discutindo os detalhes finais para formalizar essa contratação, mas o jogador já está praticamente contratado. O Luiz Henrique, eles vão agora para Sevilha, de Roma vão para a Espanha, para Sevilha, para tentar a contratação do jogador, que eu acho muito difícil, especialmente porque o Betis não tem motivo nenhum para emprestar o jogador, não vejo por que emprestaria. Vão ter que usar de muito poder aí de persuasão para convencer os espanhóis a liberar o jogador nessas condições. A ideia do Flamengo é pegar o jogador por empréstimo. Eu acho muito difícil e os próprios dirigentes sabem que dificilmente isso vai acontecer. Agora fica a curiosidade com relação ao nome do zagueiro que eles vão tentar contratar nessa impossibilidade de levar para o Rio de Janeiro o zagueiro do Bragantino. E o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, na chegada a Orlando ontem à tarde, ele falou o seguinte sobre a situação do Luiz Henrique, também sobre a situação do Matias Vinha. A gente tem as aspas do presidente do Flamengo. Ele disse o seguinte, sobre o Vinha, nem tanto próximo, eu sou normalmente um realista. Normalmente quando as coisas são otimistas é porque elas estão muito próximas do fim. Então a gente continua discutindo com a Roma sobre o Vinha. Sobre a situação do Luiz Henrique, que eu saiba, sinceramente, não tem atualização. Eles estão por lá, estão conversando também. Todos os dias eles me ligam, se referindo ao Marcos Braz e o Spindel. Me deixam a par dos detalhes. Fecha aspas, declaração aí do Rodolfo Landim, que você acompanha agora na tela, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, para você. O Rodolfo Landim, portanto, falando aí sobre as negociações do Flamengo. O outro alvo do Mengão era o zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Bragantino. E segundo o presidente, negociação travada por diferenças de valores. O Flamengo ofereceu pouco mais de 6 milhões de euros, enquanto o clube paulista pediu cerca de 10 milhões. Flávio Prado, Bragantino, que você adora, fazendo jogo duro com o Flamengo pelo Léo Ortiz e negociação, como disse o Mauro, basicamente descartada pelo Flamengo por conta dos valores. O time que eu gosto é um pouco para cá, né? Ponte Preta. Eu simplesmente admiro a administração, né? Eu gosto de empresa. Eu quero, para mim, o futebol era toda empresa, tudo assim. Eu gosto muito disso, eu acho legal. E outra prova disso aí. O jogador sob contrato queria ir, mas o Red Bull entendeu, a Red Bull entendeu que tinha que fazer um negócio se fosse interessante pro clube. Avaliando, inclusive, eu já falei, né? Ele é um jogador cuja imagem é explorada como capitão do time, explorado muito. Ele é um símbolo, né, do projeto, desde que chegou lá na cidade a Red Bull.
E aí colocou um valor que o Flamengo entendeu que não era interessante e o negócio não saiu e segue o contrato. Pelo que eu sei, o Léo Ortiz tinha esse interesse de sair, manifestou esse interesse, mas nada de colocar a faca no pescoço de ninguém. Falou, ó, eu gostaria, se vocês chegaram num acordo é legal, se não, vida que segue. Ele tem um bom salário, mora numa cidade bem tranquila, ele queria um desafio maior. Né, jogar no Flamengo e tal. Mas foi uma coisa muito tranquila, até porque o contrato dele está em vigência, ele ganha em dia, ganha um bom salário, como eu falei, ele é uma referência do elenco e tal. E aí, meu amigo Vanderlei Nogueira sempre fala, né? Quando você negocia com alguém que tem dinheiro é mais difícil, né? Muito difícil. Se tiver pendurado, você faz rápido. E aí não chegou num acordo financeiro, pronto. Aí é de cada um. O Flamengo sabe o seu limite para pagar esse tipo de profissional e o outro sabe, valorizou de uma outra forma, não deu negócio. Tudo ok. Eu soube que ele pediu para que o Bragantino fosse, digamos assim, também sem rota de colisão, sem atritar. Mas ele pediu, ó, se vocês puderem ser flexíveis na negociação, seria legal. Eu acho que o Bragantino deve ter conversado de uma outra maneira, entendendo, olha, nós somos flexíveis, mas o valor é esse. Né? Ou condições de pagamento, a gente pode discutir, mas o valor é esse. E aí o que o Flávio acabou de falar, quer dizer, as pessoas colocam as cartas na mesa. Não deu certo o negócio, vira a página. É isso. E ele está bem empregado, recebe em dia e participa de um projeto sério, que é o projeto do Red Bull Bragantino. Matias Vinha, como trouxe a informação agora o Mauro, o Matias Vinha, então, há detalhes aí do Flamengo, pelo visto, né? O Mauro até publicou no blog dele do UOL. Matias Vinha, reforço para a lateral esquerda, jogador de seleção uruguaia, jogador que jogou aqui no futebol brasileiro com a camisa do Palmeiras e agora indo para o Flamengo. Reforço interessante para o Flamengo, Mauro. Até você citava, algum tempo atrás, né, o scout da equipe rubro-negra, de buscar apenas grifes no mercado da bola. O Matias Vinha, aqui para o nosso cenário sul-americano, é uma grife, né? Jogador que deu muito certo no Palmeiras, foi para a Europa, passou até por algumas equipes, não conseguiu se firmar em nenhuma delas. Mas para o nosso futebol aqui, para o futebol sul-americano, é uma boa contratação, eu acho, né, Mauro? Sem dúvida, né? Pode chegar a 9 com os bônus, né? 8 milhões é o valor já fixo, né? E dependendo dos bônus, pode chegar a 8,5, pode chegar a 9, isso não ganha nada, ganha só a Copa do Brasil, aí não aumenta o valor. O Vinha, ele teve uma boa temporada na Roma, a primeira, depois teve uma queda, foi emprestado ao Bournemouth, fez 12 jogos da Premier League, que não deixa de ser uma boa experiência para o atleta, né? Participar de 12 partidas da Premier League. Aí quando voltou, Mourinho não tinha ele nos planos, Mourinho que foi demitido essa semana, foi emprestado ao Sassuolo. Tem jogado regularmente pelo Sassuolo, fez 15 jogos nas 20 rodadas, não fez todos porque ficou machucado agora recentemente, ficou fora de algumas partidas. E na seleção do Uruguai ele é o titular, ele fez 5 dos 6 jogos do Uruguai nas eliminatórias, 4 como titular, inclusive contra a Argentina, quando venceram em Buenos Aires, e contra o Brasil, quando venceram em Montevidéu. Então é um bom reforço, um jogador que tem uma característica diferente do Ayrton Lucas, que é o lateral que está no elenco. É um jogador mais de construção de jogada, que pode jogar até mais recuado, fazendo um terceiro zagueiro, como o Bielsa o tem utilizado, mas preso a defesa nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo pelo Uruguai. Então, uma boa contratação. O risco sempre é você perder os 2 jogadores na Copa América. Isso aí vai acontecer. Ele sempre é convocado e o Ayrton Lucas pode ser convocado, até porque o Dorival Júnior trabalhou com o Ayrton Lucas, conhece bem. Se tiver uma boa fase, pode acabar indo para a Copa América e o Flamengo vai ficar sem os 2 laterais durante a competição. Mas isso é só lá na frente, quer dizer, agora não adianta pensar nisso, né? A gente tem que bolar um plano para cobrir essa eventual lacuna, se isso acontecer.